É claro que Perico era consciente de que havia chegado a hora de se estabelecer e Gabriela vinha insinuando isso regularmente. Logo teriam que decidir algo. Seu celular emitiu um leve toque. Acabara de chegar uma mensagem de Gabriela. Ela lhe desejou bom dia e lembrou que hoje iriam para a festa de aniversário de sua amiga. Perico suspirou. Não gostava desses eventos. Gabriela sempre agia de forma pouco natural com seus amigos, sempre o abraçando, fingindo um carinho estéril, rindo muito e fingindo que estava se divertindo. Mas o que se pode fazer? Eles são um casal. Ele deve respeitar os interesses e desejos de sua parceira. Se Gabriela se importa tanto com o evento, Perico irá tolerar de alguma forma. À noite, Perico e Gabriela voltavam de uma festa de aniversário em um restaurante. Perico queria sair cedo. Não gostava daquele lugar. Nada parecia real. Nada era sincero, com sorrisos tensos. Perico estava sinceramente entediado. Não sabia como se ocupar. Gabriela levantou as sobrancelhas e flertou desafiadoramente com outros homens. Curiosamente, Perico não sentiu ciúmes. Quando ele disse que precisava ir embora, Gabriela também se levantou e agora estão caminhando pelo calçadão. Gabriela reclama. Não está feliz por Perico ter ido embora tão cedo. E ele, ignorando a reprimenda, admira a vista. Já é quase abril, quase primavera. O ar é limpo e fresco. Ramos de ervas flutuam rio abaixo. Há pessoas no cais, também admirando o rio e aproveitando a bela tarde de primavera. Mas envergonham-me de você, continua a Gabriela, parecendo não perceber toda a beleza ao seu redor. Por que você ficou a noite toda infeliz? Nem mesmo tentou falar com alguém? É tão difícil se comportar como um ser humano. Não é o meu forte. Suspira Perico. Como poderia explicar a Gabriela que os sorrisos falsos e as risadas antinaturais de seus conhecidos o entristecem? Eles discutem sobre os últimos modelos de telefone e discutem qual carro é mais legal. É irritante. Como se não houvesse outros assuntos para conversar. Como Gabriela não vê isso? Olhe que pôr do sol lindo. Sorri Perico enquanto olha ao longo do calçadão. Se tivéssemos ficado lá, não teríamos visto esse lindo pôr do sol. Você está mudando de assunto novamente, reclama Gabriela, franzindo a testa. Você sempre faz isso. É uma tarde normal. Está frio e desagradável. Estou pensando em congelar. Vamos chamar um táxi. Sua ideia de um passeio foi estúpida. Muito bem, então. Um táxi. Concorda Perico facilmente. Talvez possamos ir para sua casa. A voz de Gabriela esquentou visivelmente. Um sorriso se formou em seu rosto. Perico sabia que a garota estava esperando um pedido de casamento, ou pelo menos um convite para morarem juntos. Ele estava muito consciente disso, mas não queria compartilhar seu refúgio de solteiro com Gabriela. Era suficiente para ele conhecer-se e se encontrar às vezes. Ele sentia um canalha e quase um traidor. Afinal, eles estavam saindo há tanto tempo que já era hora de se preparar para o casamento, especialmente porque Gabriela vinha soltando insinuações inequívocas regularmente, o que significava que ela estava definitivamente pronta. No entanto, o Perico estava dando voltas, tentando descobrir se não queria se casar ou se Gabriela não era a pessoa certa para ele como esposa. Ultimamente, ele estava mais inclinado para a segunda opção. Como ele não havia percebido antes o quão diferentes ele e Gabriela eram. Brigas constantes e discussões por qualquer coisa. No início do relacionamento, isso nunca tinha acontecido. Gabriela o apoiava em tudo. Perico parecia ter opiniões semelhantes sobre as principais questões da vida. Mas agora Gabriela o estava decepcionando cada vez mais. Perico não tinha pressa em destruir o relacionamento. Havia muitas coisas boas nele. Com certeza, esperava que fosse apenas um período difícil, uma crise passageira, e tudo voltaria ao normal. Por enquanto, eles devem tentar manter as coisas calorosas e sinceras. Sim, vamos para minha casa, decidiu Perico. Preciso compensar uma noite ruim. Gabriela brilhou e segurou seu braço. Ele a envolveu com o braço em volta da cintura. De repente, Perico notou algo estranho na ponte. Não havia muitas pessoas ali. Afinal, estava frio. Mas a figura graciosa de uma mulher com casaco chamou sua atenção imediatamente. A mulher estava tentando segurar uma criança inquieta.
Uma menininha continuava soltando a mão e se inclinando entre as barras da cerca. O peito de Perico apertou. Por algum motivo, ele soube imediatamente que a tragédia era inevitável. Gabriela continuava falando, mas ele não a ouvia. Toda sua atenção estava fixa na cena da ponte. Por que a mulher não pegou sua filha nos braços e a afastou daquele lugar perigoso? Ela não entendia os riscos? A menininha era pequena e magra, escorregaria facilmente entre as barras da cerca. E então aconteceu o terrível e irreparável. A menina escapou do agarre da mulher e voou como uma bola brilhante diretamente para a água, diante dos olhos de Perico. O momento se desdobrou em câmera lenta. A garota afundava cada vez mais. Ela deu uma cambalhota no ar e, com um splash, mergulhou na água escura e congelada. Um grito assustado, doloroso e desesperado ecoou pelo bairro. O que ela estava fazendo? Estava louca? Gabriela não entendeu. Não teve tempo de perceber o que tinha acontecido, se o bebê tinha caído na água. Perico já tinha corrido em direção à cerca, tirando o casaco e o chapéu. As pessoas se aglomeravam na ponte. Alguém chamava um serviço de resgate ou uma ambulância. Perico sabia que tinha que agir rapidamente, muito rápido. Se esperasse pelos serviços de emergência, seria tarde demais. Aquela menina não tinha muito tempo. Com a temperatura da água e a correnteza rápida, cada segundo contava. E não havia ninguém para ajudá-las, exceto ele. É claro que você está tramando. Gabriela tentou segurá-lo pela manga da camisa. Você não sabe nadar. Para Perico, isso não importava. Suas habilidades não desapareceriam. Seu corpo se lembraria dos movimentos. Ele tinha certeza disso. Se você fizer isso, nunca mais vai me ver. Gabriela gritou desesperada, como se isso pudesse impedi-lo. A água estava cada vez mais perto. Perico tirou as botas e entrou no rio. A água envolveu todo o seu corpo fervendo, arrepiante e aterrorizante. Mas eles tinham que se apressar. O homem respirou fundo e se lançou rapidamente na água. Ele já estava imerso até o peito na água gelada. Por um momento, aquele medo voltou. As cenas de sua infância passaram diante de seus olhos. O momento em que Perico, aos 12 anos, quase se afogou. O pânico quase tomou conta dele, mas o homem conseguiu controlá-lo. Não havia mais tempo para isso. Perico esperava que o rio não fosse fundo. Mas a 3 ou 4 metros da margem, o fundo desapareceu. O homem se recompôs e nadou. Ele sentiu como um golfinho novamente, seu corpo respondendo aos movimentos. A água já não parecia perigosa ou misteriosa. Perico se perguntou como pôde evitar a água por tanto tempo. O que foi tudo aquilo? O homem se aproximava da garota a passo rápido. Sua cabeça aparecia acima da água e depois desaparecia novamente. Perico poderia ter alcançado a menina há muito tempo. Ele era um excelente nadador, apesar dos anos de interrupção. Mas a correnteza era muito rápida, levando a pobre criança cada vez mais longe. E havia uns galhos e troncos flutuando, impedindo Perico de alcançá-la, retendo-o. O frio era quebradiço. Pensar em como a garota estava aterrorizada agora o deixava angustiado. Finalmente, o homem conseguiu alcançar a garota. Ele estendeu o braço e agarrou o ombro dela. Ele esperava que ela se agarrasse ao seu ombro assim que sentisse seu peso. Mas a garota parecia flácida e sem vida. O medo inundou o coração do homem. Seria tarde demais? Perico segurava a criança com uma mão enquanto se agarrava à margem com a outra, em direção à terra firme, onde as pessoas se reuniam à beira d'água. O homem sentiu a respiração fraca da garota e soltou um suspiro de alívio. Parecia que a garotinha apenas havia desmaiado. A costa estava cada vez mais próxima, literalmente ao alcance da mão. Em breve o fundo estaria sob seus pés e seria muito mais fácil. Perico percebeu que as pessoas à beira d'água estavam agitadas e preocupadas, apontando algo à sua direita. Então o homem sentiu um choque. Os zumbidos em seus ouvidos aumentaram. Pontos brilhantes se espalharam diante de seus olhos, cada vez mais intensos. E então, a escuridão e o silêncio. Perico abriu os olhos. Tudo estava tão branco que até seus olhos foram cegados. Onde ele estava?
O homem olhou atentamente ao redor. Havia alguns aparelhos ao seu redor, luzes piscando, algo zumbindo silenciosamente, cabos que chegavam até a sua cabeça. O que estava acontecendo? Perico sentiu um solavanco brusco na cama. Tudo ao seu redor girava. Ele sentia náuseas e se deitou apressadamente na cama. Ficou um pouco mais fácil assim. Obviamente, ele estava no hospital. Algo havia acontecido. A última coisa que Perico se lembrava era da Costa se aproximando e do corpo da garota em seus braços. O que aconteceu com ela? Eles conseguiram tirá-la? Essa era a pergunta que mais o preocupava no momento. Mas não havia ninguém para perguntar. Onde estava todo mundo? Não estava sozinho nesse hospital, certo? Perico tentou se levantar novamente. Precisava sair pelo corredor, encontrar pessoas e descobrir tudo. Mas novamente se sentiu tonto. Tudo ao seu redor girava. As náuseas subiram em sua garganta. Era impossível ir a qualquer lugar nesse estado. Então só restava esperar. A espera foi curta. Uma enfermeira entrou no quarto e se aproximou do paciente. O que aconteceu? Ela perguntou a Perico. Sua voz soava fraca, tranquila, trêmula. Ela estava centrada em sua razão. A enfermeira sorriu amplamente. Que sorte! Agora vou chamar um médico, disse ela saindo do quarto. Perico ficou sozinho novamente. Agora ele sorria, não tinha sido em vão. A bebê estava bem. Ele podia relaxar. Mas agora tinha uma nova pergunta. O que aconteceu com ela? Ela estava perto da Costa. Por que ele estava nesse estado? Perico não se lembrava. Alguns minutos depois, um médico alto com óculos e olhos cansados entrou no quarto. Primeiro apertou a mão de Perico e o chamou de herói. Depois, pegou uma lanterna do bolso, levantou cuidadosamente as pálpebras do paciente e a iluminou diretamente em seus olhos. O inchaço está diminuindo, isso é bom, concluiu o médico. E você é um verdadeiro herói, jovem. Os vídeos já estão circulando na internet. Os sites de notícias estão escrevendo sobre você. Aliás, precisamos informar à imprensa que você está consciente. Eles vão querer entrevistá-lo. Mas isso será para depois, quando você estiver mais forte. Perico não gostava de toda a comoção em torno de sua pessoa. Suponho que você pratique natação? Perguntou o médico. Você se jogou de cabeça na água gelada e a corrente estava muito forte. Costumava nadar há muito tempo quando era criança. Se não fosse por você, essa menina não teria tido nenhuma chance. Como ela está? O que aconteceu com a garota? Perguntou o homem. Não se preocupe. Eles a levaram para o hospital infantil para examiná-la. Ela não tem ferimentos. Você é menos afortunado, mas ela agora terá 2 aniversários. Pensou Perico de repente, lembrando que ele mesmo havia completado 2 anos desde os 12. É assim que acontece agora. Essa garota também tem 1. O que aconteceu comigo? Perguntou o homem. Você teve má sorte. Um tronco pesado te acertou na margem, arrastando você contra ela. As pessoas tentaram te avisar gritando, mas te acertou. Acertou na cabeça. É sorte que tenha acontecido perto da margem. Se tivesse sido nas profundezas, você não teria resistido. É assustador pensar no que teria acontecido após o impacto. Perico perdeu a consciência e ele e a menina foram arrastados até a margem. Não foi difícil, já que Perico já estava quase lá. A ambulância já estava respondendo a uma chamada de emergência, então não tiveram que esperar muito. A menina foi levada para o hospital infantil